homem é um ser evolutivo e aperfeiçoável. Seus poderes não têm limites, principalmente se souber aplicar aquele preceito ocultista de que a imaginação unida à força de vontade é a chave da magia, ou a sentença dos eremitas tibetanos. Tudo é possível, desde que se saiba querer. E todas as limitações atuais, em cada homem em particular e na humanidade em geral, nascem de sua falta de conhecimento. Se na ordem do progresso material, as maravilhosas descobertas da época moderna falam de modo eloquente a favor dessa tese, em que a magia da ciência, única e verdadeira magia, por ser fundada sobre os alicerces de um maior conhecimento das leis naturais, segundo a etimologia das palavras magis, magister, magnus, magnes, é lógico pensar que igualmente acontecerá com os problemas chamados psíquicos, um dos quais o homem moderno desenvolve cada vez mais sua força de vontade e o poder de imaginação. Os grandes mestres tibetanos, herdeiros de uma velha cultura perdida, sabem melhor do que nós que o ser humano nasceu para dominar as forças naturais hostis que impedem sua vida em diversas partes do globo. As regiões polares, as grandes alturas nevadas, o deserto, as profundezas do planeta, etc. Sabem também que tudo isso está relacionado ao presente, o que não quer dizer que tenha sido assim no passado, e muito menos que o será no futuro. Inúmeras vezes temos citado, tanto neste como em outros trabalhos nossos, as tradições relativas a prodigiosos ascetas vivendo uma vida super-humana nos cumes nevados, onde o homem comum não poderia sobreviver. O que logo faz supor o conhecimento de certas funções orgânicas capazes de operar um poder de adaptação a tal meio ou lugar, dentro da luz darwiniana, de quantas adaptações semelhantes reconhecem a filogenia e a ontogenia. A referida ciência ou arte de desenvolver um calor desconhecido, embora natural, tem o nome de tumo. Nada de positivo conhecíamos a respeito dessa arte quando vieram a público os famosos livros de A. David Neal, aos quais, mais uma vez, somos forçados a recorrer, segundo a descrição abaixo. Passar o inverno em uma cabana situada, quase sempre, a 4 ou 5 mil metros de altitude, vestindo apenas roupas leves ou às vezes completamente despido, sem perecer de frio, é um verdadeiro enigma que muitos dos eremitas tibetanos resolveram, provocando o calor interno pelo processo do tumo. Segundo os adeptos das ciências secretas, existem várias espécies de tumo. Uma delas surge espontaneamente em certos êxtases, quando o místico se sente envolvido pelo doce e cálido manto dos deuses. Outra é esotérica, ou seja, aquela que ao aquecer o fluido gerador, o faz subir à parte superior da cabeça, hipófise e epífise, produzindo em vez de prazer carnal, ou samadhi caótico, diríamos nós, delícias espirituais e intelectuais. Apenas um pequeno número de lamas está familiarizado com as várias espécies de tumo, enquanto o relativo à vida nas neves é de conhecimento tradicional de todos os tibetanos, uma vez que a maneira de produzi-lo é mantida em segredo. As explicações dadas nos livros não servem para sua aquisição. Somente o ensino prático e pessoal de um mestre experiente pode transmiti-lo. Esses ensinamentos são precedidos de um longo período probatório e, uma vez iniciados, é necessário renunciar às roupas de lã e ao contato com o fogo. O noviço retira-se para um lugar deserto e solitário, a pelo menos 3.000 metros de altitude, longe de qualquer povoação, pois a atmosfera e as influências astrais do local poderiam prejudicá-lo. Ainda precisa praticar por muito tempo exercícios preparatórios, desde o anoitecer até o amanhecer. No início, pode-se sentar na relva, depois na terra e, finalmente, na própria neve. Após vários exercícios respiratórios Hatha Yoga e profunda concentração espiritual que afastam todos os pensamentos e emoções, ele terá que imaginar um sol radiante na região umbilical, uma espécie de lótus amarelo, ou áureo, melhor dizendo, e ao mesmo tempo pronunciar a sílaba Ram, que é o mantra do sol, ou de preferência o bija de Tejas. Em seguida pronuncia-se a sílaba Ma, referente à deusa Dorji Naljorna, a lua, diríamos nós, ou mesmo Apas, nesse caso também podendo ser Van, como bija. Essas duas sílabas místicas, chamadas sementes, ou germes de tudo, não devem ser vistas como simples caracteres simbólicos, mas como seres vivos, almas do fogo e da água. Um poderoso fogo vital acaba por se elevar por todo o corpo até chegar à cabeça, com o jogo duplo das letras A e A ou água, ao longo do canal Uma ou Shushumna. Embora os místicos avançados não atribuam a essas veias, condutos ou canais outro caráter, senão de linhas de força ou criações imaginárias.
10 etapas sucessivas coroam o exercício, durante as quais o fogo orgânico interior cresce, trêmula e decai, até se extinguir. Milarepa, ao se ver repentinamente bloqueado pelas neves em uma caverna próxima ao Everest, conseguiu se manter vivo até o degelo graças ao tumo, além de nos deixar, sobre tal prática, até versos encantadores. Por mais estranha que possa parecer à primeira vista, a prática do tumo e sua relevância para a vida, deve-se notar que a humanidade atual, em sua dolorosa e heróica trajetória pelo caminho direto, está, a seu modo, conquistando lentamente o tumo. Que o digam os treinamentos prévios ou aprendizagens realizados pelos candidatos às explorações polares. Por outro lado, os habitantes de países muito frios, como a Escandinávia ou a Escócia, onde um tumo lento e ancestral, oriundo de suas penosas vidas, já os tornou aptos a suportar tais condições. Quem conhece as novelescas e emocionantes narrações do clarividente Júlio Verne, relativas às regiões hiperbóreas, ou os não menos patéticos por serem reais, dos contemporâneos Nansen e Amundsen, compreenderá que tais heróis se prepararam para um tumo inconsciente, acima de tudo, através de otimismo, disciplina mental, emocional e física, e um afastamento completo de qualquer vício, um ilusionismo imaginativo, que se não os faz ver um sol áureo brilhando em seu umbigo, grava-lhes em troca, em suas frontes e corações, o divino panorama da natureza vencida pelo homem, o dos polos terrestres desvendados, o da meteorologia, geologia, zoologia, etc., das regiões Ártica e Antártica. Nota de rodapé. Não deixa de ser estranha a coincidência da palavra tibetana tumo com as gregas timos e timoides, que representam as envolturas etéricas e astrais do homem e seu corpo glorioso, uma vez que, tendo morrido, ele deixou seu corpo físico no túmulo. Tal coincidência pode ser um fio de Ariadne para nos aprofundarmos na análise dessa notável prática, que talvez um dia, generalizada entre os homens, os torne senhores das regiões polares e das alturas nevadas, que ocupam parte tão considerável do planeta. Quanto ao caso contrário de resistência ao calor excessivo das zonas tórridas e dos desertos, deverá, com certeza, existir outra prática ocultista semelhante à do tumo, mas dela não temos notícias. Talvez seja possível encontrá-la, não no Tibete, mas na Índia, na Arábia ou entre os mestres do Saara africano, como algum dia se terá de saber. Fim da nota de rodapé. Devidamente esclarecidas, dos compatriotas acolhendo-os triunfalmente como outrora, os heróis da barbárie guerreira. Pois tudo isso é um sol astral, que ao reconfortar e aquecer as suas almas, não pode deixar tampouco de repercutir mágica e consoladoramente em seus corpos físicos. Por isso, pelo mágico poder da vontade e da imaginação criadora de que falamos, a princípio, aqueles e outros heróis venceram o frio, o gelo e a neve, alcançando muito acima dessa barreira animal, construída para os seres irracionais, mas nunca para o homem. Estas e outras reflexões fazíamos um dia ao transpormos, a cavalo, mais além da ponte do Inca, o porto andino entre o Aconcagua e Tupungato, na fronteira chileno-argentina, a 4.000 e poucos metros de altitude, vendo espalhados à direita e à esquerda do caminho esqueletos de cavalos, ovelhas, etc., que não puderam prosseguir tão penosa marcha, por lhes faltar a energia psíquica, essa mesma que no homem é a motora de todas as suas forças orgânicas, em relação à clássica frase mens agitat molem, pois que a mente é a força motriz de tudo e o mais excelso e poderoso dos corpos do homem, por ser a manifestação do próprio espírito, dizemos nós. Acontece, porém, que não terminaremos este capítulo sem recorrermos mais uma vez à nossa David Neal, transcrevendo a descrição de uma prática de tumo que foi a mesma obrigada a realizar em sua viagem da China à Índia. Yetsunema, disse repentinamente Yongden, depondo no chão o seu saco com a isca inútil por estar molhada. Vós que sois uma iniciada em Tumor Sekyang, podeis passar sem o fogo. Aquecei-vos, pois, sem vos preocupardes comigo, que vou saltar e correr para não ficar gelado. Era certo que eu havia estudado com 2 anacoretas tibetanos a singular arte de aumentar o calor do corpo. Durante muito tempo me vinham preocupando as narrações consignadas nos livros tibetanos e aquelas que eu mesma já tinha tido a ocasião de ir da boca de outros. E como tivesse sempre tido uma forte inclinação para as investigações críticas e experimentais, acariciava intenso desejo de apreciar, por mim mesma, o que poderia haver de real em tais narrações, que de certo modo as tinha como simples fábulas.
Após as maiores dificuldades e de ter empregado a mais perseverante das obstinações para ser iniciada em tal segredo, inclusive, experimentando um certo número de provas bem fatigantes e até perigosas, acabei por aprender e ver. Vi, com efeito, alguns desses mestres na arte do tumo, sentados sobre a neve noite após noite, completamente nus, imóveis, abismados em suas meditações, enquanto que terríveis rajadas esburacando os montões de neve rugiam furiosamente em seu redor. Assisti ainda, nas noites de luar, ao fantástico exame a que se sujeitavam os seus discípulos. Alguns jovens sendo conduzidos, no rigor do inverno, para as margens de um lago ou regato, e ali despojados de todas as suas vestes, ao ponto de, com a sua própria carne, secarem toalhas que antes foram postas na água gelada. Tão pronto havia uma secado, era substituída por outra, quase que petrificada pelo gelo, mas que começava a escorrer pelas espáduas do candidato Rkiang, como se a tivessem posto sobre a ardente estufa. Cheguei mesmo a aprender o modo da pessoa habituar-se a realizar tão assombrosas maravilhas, e, curiosa como nunca, desejando levar a experiência até o fim, exercitei-me durante 5 meses de inverno, trazendo apenas sobre o corpo a ligeira roupa de linho dos noviços, a 3.900 metros de altitude. Como tais processos ocupassem demasiadamente o pouco que a isso se pode dedicar na presente obra, prometo explicar os meios empregados para produzir tumo, em outra, consagrada ao treinamento ou processos psíquicos dos tibetanos, vide Iniciação Lamaica da mesma autora. Tendo aprendido o que desejava, era já inútil prolongar minha aprendizagem, mesmo porque nunca havia pensado em precisar de viver em regiões onde para as quais foram inventadas semelhantes práticas. E com isso, havia aprendido a dominar os hábitos vulgares, como sejam acender fogo, trazer pesadas vestes e agasalhos, embora que muito longe de ser perita na arte do tumo Rskiang, como julgava meu companheiro. Voltai, disse-lhe eu ao nosso acampamento, e reuni todo o esterco e folhas secas que encontrardes. O próprio exercício vos impedirá de gelar, enquanto me ocupo do fogo. Obedeceu o jovem lama, convencido de que o combustível seria inútil, devido ao isqueiro e mais acessórios se acharem molhados. Por isso que foi logo perguntando: podereis, por acaso, fazer secar tais coisas sobre vós mesma, como fazíeis com as toalhas molhadas quando praticáveis o Tumorskiang? Nada custava experimentar, o que acabava de lembrar o meu companheiro. Coloquei, pois, tais objetos sobre as minhas vestes e comecei a fazer o devido exercício. Já fiz ver que, ao acamparmos, tinha sido presa de irresistível sono, devido ao esforço para auxiliar ao levantamento da tenda e obtenção do fogo. Tudo isso ainda tinha perturbado o meu mental. Mesmo assim, estando o espírito em condições para a prática do tumo, fui, maquinalmente, sem permitir que outro pensamento me assaltasse o cérebro, desenvolvendo toda ela. Comecei desde logo a ver pequeninas chamas em torno de mim, que aos poucos iam aumentando de tamanho, envolvendo-me e curvando suas extensas e avermelhadas línguas em torno da minha cabeça, o que me fazia sentir o mais delicioso bem-estar que se possa imaginar. Uma explosão semelhante a um tiro de canhão sobressaltou-me. Despedaçava-se o gelo do riacho. Rapidamente, as chamas que me rodeavam apagaram-se e desapareceram, como se a terra as tivesse engolido. Abri os olhos. O vento rugia furiosamente, enquanto meu corpo parecia arder de febre. Os meios de obter o fogo, estava eu certa, encontravam-se em condições de ser usados. Continuei, entretanto, naquela espécie de sono, dirigindo-me para a tenda. Senti o fogo sair da cabeça e escapar-se de meus dedos. Coloquei em seguida no chão um pouco de folhas secas e de estrume, nas mesmas condições, ferindo o pedernal junto à isca. A primeira centelha foi seguida de outras, sob pequenos estalidos, para finalmente aparecer a fogueira em miniatura. Pequena chama no começo, desejosa de viver e de crescer, para logo subir garbosa no espaço, alimentada pelo combustível que aos poucos eu ia nela tirando. Foi quando Yongdan, trazendo maior quantidade de ramos, estacou maravilhado. Como alcançastes tamanho prodígio? Com o fogo do tumo, respondi sorrindo. O lama, contemplando-me com toda atenção, disse: vosso rosto bem o diz, pois se acha em brasa. Vossos olhos brilham com estranho fulgor. Está bem, repliquei. Tudo saiu a nosso contento. Tratai agora de me preparar uma xícara de chá com manteiga. Necessito de alguma coisa quente. De fato, receava amanhecer doente e fatigada, o que por felicidade não se deu, pois que na manhã seguinte, quando os raios do sol atravessando a delgada tela de nossa tenda, acariciavam-me o rosto,
Despertei alegre e bem disposta.